A graça e a paz em nome de Jesus. Amém. Bom é estarmos aqui, bom é retornarmos a esse corpo de Cristo, né? E cada ano que eu venho é uma novidade, né? E agora vocês estão aí com esse tempo lindo, maravilhoso, parabéns, que Deus abençoe. Bom revermos alguns irmãos e amigos, encontrarmos outros, né? É uma alegria muito grande. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Os irmãos sabem que esse ano foi um ano bem difícil para mim. Desde que cheguei da África, enfrentei aí uma situação bem delicada, desenganado pelos médicos, e é interessante nós vermos aí a situação do poder da palavra, né? Nós estivemos na África, Mopeia, de Mopeia nós estivemos em divisa com Malawi, e ali nós fizemos ali o trabalho. Irmãos, é uma realidade absurda, uma realidade que eu confesso aos irmãos que eu não acreditei que existia no mundo. Nós chegamos a um local onde não tem energia elétrica, não tem água, não tem saneamento básico nenhum. Chegamos a um local extremamente precário, onde na verdade eles nunca tinham visto homem branco. Só para você ter uma ideia. Eu cheguei, logo fomos atacados, invadidos por pessoas, começaram a passar a mão na minha mão assim, passava, esfregava. Eu chamei o tradutor, falei: o que está acontecendo? Ele falou: pastor, eles estão vendo se a tinta sai. Aí pus as duas mãos assim, aí eles ficaram, olhava, puxava. A hora que viram que não saía, eles se ajoelharam e começaram: mulungo. Aí eu chamei o tradutor e falei: o que é mulungo agora? Ele falou: Deus. Eu falei: não, minho mulungo. Terrível. Não tem comida, não tem água, eles não têm a cultura de tomar banho. Porque não chove, não tem água, eles não tomam banho. Então você imagina, né? A situação é bem delicada. Nós ficamos nesse vilarejo 4 dias, os 4 dias também sem banho e sem comida. Porque na verdade nós vimos a realidade deles. Eles são muito amáveis, muito queridos, são um povo assim tremendo, maravilhoso, sedentos da palavra de Deus em extremo. E a hora que nós chegamos, eles festejaram, já mandaram uma pessoa ir 6 quilômetros para frente para pegar um peixe que sei lá quando tinha sido pescado e não sei onde também, para servir aos homens brancos. E aí, depois de 2 dias, esse peixe chegou. E eles cozinharam. Eles têm que andar 6 quilômetros se eles quiserem 1 galão de água. Cada família tem direito a 1 galão de água por família, por dia. Esse galão de água é tudo. É com esse galão de água que lava a roupa, lava os talheres, lava o básico para a higiene pessoal e assim por diante. E na verdade eles voltaram, e quando eles voltaram, eles fizeram uma festa, uma celebração, um banquete, mas havia mais de 600 pessoas ali, famintos, sedentos, com muita fome, com muita sede, e nos levaram para um cômodo fechado. Nesse cômodo fechado, eles arrumaram uma mesa, fizeram um banquete para nós, com aquele peixe que eles tinham trazido. Eu estava com mais algumas pessoas, estava em 8 pessoas, e um olhou para o outro e falou: eu não vou comer. E eu orando e falando: meu Deus, o que nós vamos fazer? Porque se você não come é desonra, se você não come é desrespeito. Mas eu não sabia o que tinha naquela panela ainda, né? E a hora que eles fizeram toda a cerimônia para poder falar do almoço que eles tinham feito especial para nós, eles abriram a panela, irmãos. Era uma água muito suja, e o único peixe dentro. Esse peixe, eles não tiraram escama, não tiraram os olhos, não tiraram os dentinhos. Ele estava com tudo, com os olhos, com os dentes e tudo mais. E aquele chefe da tribo olhou para nós e disse assim: temos o prazer de ofertar isso a vocês, homens brancos, e estamos aqui para vê-los comer. E eu olhei para um, olhei para o outro, e todo mundo: eu falei: meu senhor, quanto tempo o senhor não come um desse? Oh, muito tempo. Muito tempo. Eu falei: tá, mas mais ou menos quanto? 1 mês? 2? Não, muito mais tempo. Eu falei: tá, quanto tempo o senhor não come um desse?
Não, não me lembro mais. Falei, olha, homens brancos teria a honra de vê-lo comer. Ele falou, não, essa honra é para os visitantes. Eu falei, olha, a honra maior vai ser se nós vermos vocês comerem. Ele falou, não podemos tocar nisso, isso é só para homem branco. Eu falei, pois homem branco dá a honra a vocês nessa noite de poderem deliciar esse peixe, porque amanhã nós vamos embora, nós comemos esse peixe na cidade, o senhor fique sossegado, não tem problema nenhum, porque nós teremos a honra e nos alegraremos de ver o senhor comendo. Irmãos, esse homem começou a chorar que não parava mais, e nós ficamos constrangidos de ver o tanto que ele chorava. E na verdade nós quebramos esse paradigma de que se você não come é desonra. E nós fizemos uma festa quando ele comeu, porque ele devorou aquele peixe com olho, com dente, com tudo. E eu falei, meu Deus do céu, as escamas foi tudo. Não sobrou nada naquela panela. E aí depois tomou caldo e tudo mais. Mas eles comem uma farinha branca, essa farinha é misturada com água. A água é suja, então na verdade essa farinha fica marrom. É a única coisa que eles comem. Não tem sal, não tem açúcar, não tem óleo, não tem tempero, não tem absolutamente nada. Eles não conhecem absolutamente nada. Chegamos a um vilarejo. Nesse vilarejo estava uma situação bem complicada, bem difícil. Havia chegado alguns missionários do vilarejo de Malawi. Malawi é nosso alvo agora para 2014. E na verdade foi a região onde eu contraí a enfermidade. Malária no Brasil é uma coisa, malária na África é outra. Existem na África 22 tipos de malária diferentes. Aí descobri que as 5 últimas malária, falciparum 1, 2, 3, 4 e as 5 são mortais. E elas matam em 48 horas depois que ela manifesta. Eu tive a 5ª, a falciparum 5, tá? E não matou, né? Eu acho que estou vivo. Estou aqui. Mas os pastores acompanharam, viram a situação, o quadro todo. Mas fizeram uma junta médica, a junta médica rodeou minha cama, e a junta médica olhou e falou, olha, nós vamos liberar a visita para o senhor chamar todas as pessoas que o senhor queira, porque na verdade a gente sabe que essa enfermidade não tem cura. Todos os casos que nós já internamos aqui morreram, todos os casos que nós tivemos conhecimento dessa situação que você está, já estão em óbito, e o senhor é o próximo. E eu olhei para aquela infectologista e disse, não senhora, a senhora vai ter o primeiro caso de sobrevivência. Ela falou, não moço, o senhor não me entendeu, não existe sobrevivência para esse quadro. Eu falei, não existia sobrevivência para esse quadro, porque você vai ter a primeira sobrevivência no seu currículo. E aquela mulher muito descrente, incrédula de tudo, virou e falou, veremos. Eu falei, então a senhora pode anotar, porque nós vamos ver mesmo. Mas, irmãos, os sintomas eu estava mal mesmo, sabe? Depois eu olhei e falei, Jesus amado. O Leif, meu irmão, ele gosta de tirar foto, né? Ele tirou foto desde a hora que eu internei, tirou foto de tudo. Vocês têm que ver, sabe? Aquela coisa que só crente faz, que tira foto de tudo, né? Se crente, se não fosse crente, seria fotógrafo. Depois que eu olhei as fotos, eu falei, Leif, pelo amor de Deus, deleta isso, que isso é uma página virada. Ele falou, não, deixa a foto para a gente contar o testemunho. Eu falei, não precisa da foto para contar o testemunho. Mas graças a Deus estamos aqui, e nós já estamos nos programando para irmos agora em maio para lá de novo. Vai ser uma bênção, uma festa tremenda. Estaremos estendendo até Malawi. Malawi tem um vilarejo que tem 72% de cegos. 72%. E eu falei, meu Deus, como tanta gente cega assim? E aí o pastor virou para mim e falou assim, você quer saber o que é? Eu falei, quero. Ele falou, olha, ele pediu. Eu falei, não, pode falar. Você viu que nós não temos a cultura de tomar banho, nós não temos água para tomar banho, e Malawi é pior ainda. Malawi não tem água nem para beber, não tem água para nada. Não chove durante o ano, e na verdade a criança nasce. Quando ela nasce, acorda com as remelas nos olhos. Toda manhã ela acorda com as remelas. E aí então, ela é a única substância pastosa que existe no vilarejo. A mosca verde, a varejeira, pousa na remela e deixa os óvulos na remela. Quando os óvulos brotam, a primeira coisa que ela come é o globo ocular da criança. E a criança cresce sem o globo ocular, por isso 72% é cego.
E nós estamos clamando ao Senhor para um milagre sobrenatural. Estamos clamando ao Senhor para podermos entrar nesse lugar. Não tivemos autorização de entrar nessa viagem, mas já estamos trabalhando para podermos conseguir essa autorização para 2014. E pedimos a você a oração, né? 2014 é ano de Copa, é uma loucura, visto está uma loucura, está tudo mais caro, a passagem está 3 vezes mais, mas nós cremos numa provisão, cremos num milagre e cremos no poder do Senhor e cremos, amados, que aonde a igreja chega, ela faz a diferença. Aonde a igreja chega, ela transforma, ela muda. Aonde a igreja chega, algo tem que começar a acontecer. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite. Estava orando, buscando ao Senhor, desde que recebi esse convite. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 4, ou capítulo 3 primeiro. Vamos para o capítulo 3. Estéreo? Sabe que eu tenho falado isso aí na nossa igreja, né? Nós temos feito diversas campanhas de Pentecostes. Nós estamos com a 7ª campanha de Pentecostes. Irmãos, sem passar tema para ninguém. São preletores de lugares diferentes, de regiões diferentes, ministérios diferentes. O primeiro Pentecostes, todos os preletores falaram de Elias. Segundo Pentecostes, todos os preletores falaram de Davi. Terceiro Pentecostes, sem passar tema. Foi interessantíssimo. A gente vê que realmente o Espírito tem falado as mesmas coisas nos mesmos lugares e tem trabalhado de uma forma linda, tremenda. Deus tem feito algo grandioso. Vamos começar em 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. Profecia contra a casa de Eli. Veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. Dei à casa de meu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque dais coices contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes no princípio de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar à idade varonil. E isso te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus filhos, a Ofni, a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Repita comigo. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. De novo. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, é que lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata, um bocado de pão, e dirá: rogo-te que lhe admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Amados, eu olho para esse texto e me entristeço. Eu olho para esse texto e vejo uma realidade absurda. Eli teve uma oportunidade única de marcar a sua geração, de ser um sacerdote segundo o coração de Deus, de colocar os seus filhos na comunhão do Senhor, de colocar os seus filhos como sucessor. E meu amado, ele perdeu a oportunidade. Quantos homens e mulheres de Deus têm perdido a oportunidade?
Quantos homens e mulheres de Deus têm feito coisas que têm desagradado ao nosso mestre, têm desagradado ao Senhor? Você sabe, Deus tinha rejeitado Eli, e quando o Senhor rejeitou Eli, o Senhor fechou a madre de Ana, até Ana chegar diante do altar. Enquanto Ana não fez a oração que Deus queria ouvir, Deus não mudou o cativeiro de Ana. Mas na hora que Ana fez a oração: Senhor, dá-me um filho, porque se o Senhor me der um filho, eu devolvo na tua casa. Ah, meu amado, era isso que Deus queria ouvir, era isso que Deus estava esperando, era isso que Deus estava aguardando, porque ele já tinha rejeitado Eli, ele já tinha rejeitado os filhos Ofni e Finéias, e ele precisava levantar um sacerdote segundo o seu coração. Há muitas situações que Deus não muda nas nossas vidas porque Ele quer mudar algo em nós. Há muitas situações que nós oramos, pedimos, Ana buscava o Senhor, chorava ao Senhor, pedia ao Senhor. Mas, meu irmão, Deus só mudou o cativeiro dela quando ela se posicionou diante do Senhor. Deus só mudou o cativeiro dela quando ela fez a oração que Deus queria ouvir. E de repente, meu amado, Samuel nasce, cresce, é dado no templo. Ele vive dentro do templo, ele começa a acostumar com a situação do templo, até que um dia ele está lá meio sonolento. Samuel, Samuel, ele vai correndo até o quarto de Eli. Pois não, Eli, eis-me aqui. Eu não te chamei, menino, vai deitar. Samuel, Samuel, ele corre, não te chamei. Samuel, Samuel, na terceira vez viu o sacerdote. Ele: é Deus que está querendo falar com o garoto, é Deus que está querendo fazer algo diferente, é Deus. E, meu amado, ele então instrui o menino, mesmo o sacerdote na posição errada, ele que tinha que outorgar, ele que tinha que delegar, ele que tinha que autorizar, porque Deus não quebra princípios na sua palavra. E Deus usou a boca de Eli para dizer: olha, se ouvires novamente, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O garoto ouve e fica chocado. Meu Deus, vai destruir o meu senhor Eli, vai destruir o filho e Finéias. Não consegue dormir. E pela manhã Eli olha para ele e fala: olha, o que Deus te falou? Me conta, porque senão vai recair sobre você. Ele já sabia, mas ele não se posicionou, porque Deus não faz coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, avisar aos seus profetas. Deus já tinha falado com Eli, mas Deus usa o garoto para confirmar aquilo que estava no coração de Eli. E, meu amado, uma situação que me entristece na Bíblia é ver Samuel no capítulo 3 contando para o sacerdote Eli: Deus me mostrou isso, e Deus me falou que vai fazer isso na tua casa. Meu irmão, eu não vejo em Eli um arrependimento, eu não vejo em Eli um quebrantamento, eu não vejo em Eli uma situação, meu amado, de comoção. Eu não vejo em Eli uma atitude de homem de Deus. Ele vira e despreza a revelação. Se foi isso que Deus falou, que ele faça desse jeito. Quantos sacerdotes estão brincando com a obra? Quantas pessoas estão brincando com a obra? E eu olho então para esse texto e começo a ver que Deus começa a agir, Deus começa a fazer. Ele fala com o homem não dá valor, o homem não se importa. Ele fala com o homem não está nem aí. Os filhos não se posicionam, ele não corrige os filhos. E de repente vem o juízo de Deus. Os filisteus se levantam, os filisteus querem destruir a cidade onde eles estavam. Mas, meu irmão, veja capítulo 4, versículo 1. Veio a palavra do Senhor, a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto de Afeca. Agora vai lá comigo para o 11. Foi tomada a arca de Deus, foi tomada a arca de Deus.
A presença do Senhor, a glória do Senhor, e os dois filhos, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a sua cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é essa? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu que trazia nova e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. Além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Que tristeza! Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas, que a arca de Deus era tomada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivesse o filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o nome do menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória levada presa. De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Israel vive um tempo de tristeza, um tempo de angústia. Israel vive um tempo de escassez, um tempo de sequidão espiritual, porque tiraram a glória de Israel. E quando eu olho, meu amado, para a palavra de Deus em Gênesis, eu vejo muitas coisas, mas a primeira delas: antes de Deus criar alguma coisa, Ele cria o ambiente. Antes de Deus criar as aves dos céus, Ele estabelece o firmamento. Antes de Deus criar os peixes do mar, Ele cria as águas. Antes de Deus criar os animais do campo, Ele põe ordem na floresta. Agora, quer saber de uma coisa? Se você quer matar uma espécie de Deus, é só você tirar ele do ambiente em que ele foi criado. Para matar o peixe, você não precisa ficar pegando a espingarda e tentando atirar nele. Não, tira ele da água, que logo, logo ele morre. Para matar os pássaros, é só você tirar ele dos céus e aprisionar, que ao tempo ele vai morrer. Para matar os animais do campo, é só matar as florestas. E meu irmão, para matar o homem, é só tirar a glória de Deus da presença dele. Meu irmão, Deus visitava o Éden todas as tardes, na virada da tarde, porque a glória do Senhor entrava no Éden. E a glória do Senhor entrando no Éden, Adão e Eva era renovado, era fortalecido, não tinha canseira, não tinha enfado, não tinha enfermidade, porque a glória de Deus era com eles. Mas, meu amado, Satanás enrolou-se ali numa árvore do conhecimento do bem e do mal, começou a seduzir Eva, começou a enganar Eva, e começou a dizer: Eva, não foi assim que Deus disse? E você sabe da história? Leva Adão e Eva ao pecado, e quando eles pecam, foi-se a glória do Éden. E Paulo vai nos trazer essa revelação, capítulo 3, versículo 23, dizendo: porque um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Meu irmão e minha irmã, a responsabilidade da igreja do Senhor Jesus Cristo hoje é resgatar a glória que foi embora. A responsabilidade da igreja do Senhor Jesus Cristo é trazer de volta a presença de Deus, porque há muitos povos por aí se reunindo, dizendo que são igrejas, mas que não têm a glória. E eu venho a esse lugar para dizer a vocês, nesse 5º ano, nessa nova casa, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Meu irmão, o mundo está precisando ter uma experiência com a glória, o mundo está precisando ter um revestimento com a glória. É necessário uma igreja se levantar para conduzir a arca de Deus, para conduzir a glória do Senhor, para conduzir a presença do Senhor. Meu amado, a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros hoje é resgatar a glória que se foi, é resgatar a glória que se foi, é resgatar a presença de Deus, porque muitos se reúnem diariamente, mas não tem mais a glória. Levaram a arca, roubaram a presença de Deus do povo de Israel, a glória foi embora. E meu amado, Samuel foi tremendo. O ministério do profeta Samuel foi irrepreensível. Um homem com uma palavra tremenda, um homem com uma direção de Deus tremenda, um homem que não teve mácula nem mancha na sua vida, no seu ministério. A Bíblia não relata nenhuma falha, nenhum pecado. Poucos personagens bíblicos que são como Samuel na Bíblia. Mas meu irmão, eu olho para esse texto e vejo, Samuel não conseguiu trazer a arca de volta, Samuel não pôde trazer a arca de volta, seus filhos não seguiram seu caminho, e de repente ele está sendo trabalhado, está sendo treinado, e a nação começa a se levantar e fala: olha aqui, Samuel, não queremos mais ser guiados desse jeito, nós queremos um rei, dá-nos um rei, nós precisamos de um rei. E Samuel fica triste, entra na presença do Senhor, e Deus fala com este homem: olha, eles não estão rejeitando a ti, mas estão rejeitando a mim. Se eles estão pedindo um rei, levanta um rei sobre eles. O povo sem a glória comete imprudência. O povo sem a glória comete pecado. O povo sem a glória perde o temor. O povo sem a glória, meu amado, não pode fazer nada. Perde as batalhas, perde as conquistas. O povo sem a glória, de nada adianta ganhar o mundo inteiro se não tivermos a presença de Deus. E de repente, então você sabe o que acontece? Se levanta Saul, as jumentas de seu pai se perdem, ele vai procurar jumentas. De repente ele se lembra: tem um profeta aqui na cidade. Deus toma a boca do profeta e diz: olha, na verdade fique em paz, as jumentas já foram encontradas, é que Deus tem uma palavra para você. A escolha de Samuel foi linda, a escolha de Samuel foi tremenda. Ele começou bem, mas terminou assim. Saul, perdão. Saul começou tão bem, mas ele terminou de uma forma tão triste, meu irmão. E eu vejo no ministério de Saul, 40 anos reinando sobre Israel, eu não tenho um versículo sequer que ele pergunta: onde está a arca do Senhor? Não tem um versículo sequer que ele se importa. Cadê a glória? Cadê a arca? Cadê a presença de Deus na nossa nação? Deus rejeita Saul, e de repente, atrás das malhadas, Deus encontra um coração adorador. Atrás das malhadas, rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, rejeitado pelos irmãos, desprezado pelos irmãos, mas aceito por Deus. É melhor ser rejeitado por todos e ser aceito por Deus, do que ser aceito pelos homens e ser rejeitado por Deus. Meu irmão, vai comigo para 2 Samuel capítulo 6, e eu olho então para a vida de Davi, e vejo na vida de Davi uma preocupação, vejo na vida de Davi algo que agradou o coração de Deus. Quando Davi assumiu o trono, quando Davi tomou posse, meu amado, uma das preocupações de Davi, eu vejo no versículo 11, logo
logo no versículo 11, segundo Samuel capítulo 6, a partir do versículo 11, ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom e o geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando eles levantavam a arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som da trombeta. Durante o texto, eu vejo Davi clamando ao Senhor. Verso 9: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca de Deus? E aqui eu começo a mensagem. Essa é a pergunta que nós, igreja, precisamos fazer hoje. Como trazer a glória? Como virá a nós a presença do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso? Irmãos, todos nós somos envolvidos com lutas, com problemas, com dificuldades. O mês parece que o dinheiro sempre acaba antes do mês. Temos preocupações, temos compromissos a cumprir no mês, temos situações que temos que resolver. Todos nós temos um problema, uma dificuldade. Mas, meu amado e minha amada, o propósito da igreja estar na terra hoje é para conduzir a glória de Deus, é para buscar a presença do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão e minha irmã, há uma necessidade emergente de trazermos a glória de volta, porque aonde a glória está, a presença de Deus está, e aonde a presença de Deus está, o milagre acontece, vidas são transformadas, vidas são restauradas, o enfermo é curado, o paralítico é levantado, o cego começa a ver, o coxo começa a andar, o surdo começa a ouvir. Meu irmão e minha irmã, é hora da igreja entender a responsabilidade que pesa sobre nós é trazermos a glória de volta. A responsabilidade que pesa sobre nós é conduzirmos a arca do Senhor. E a arca do Senhor não se conduz em carros novos, não se conduz em carros de boi. A arca do Senhor não se conduz em bois novos. A arca do Senhor se conduz nos ombros de homens e mulheres que estão dispostos a pagar o preço e a dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim o teu querer, faz de mim a tua vontade. Senhor, conta comigo. Quantas pessoas não estão mais dispostas a se dedicar ao Senhor? Quantas pessoas estão vivendo como Saul, estão vivendo como Eli, Ofni e Finéias, desprezando a presença do Senhor? Meu amado, a presença do Senhor é algo santo, é algo lindo, é algo tremendo. O diabo quer arrancar a igreja do ambiente onde Deus está, para tirar a glória da igreja, para tirar a presença de Deus da igreja. Por isso que nós temos uma batalha constante, não contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, que não querem que você seja um condutor da arca, que não querem que você seja um condutor da glória de Deus. Quer matar os peixes? Tira eles da água. Quer matar as plantas? Tira elas da terra. Quer matar as aves? Aprisiona ela em gaiola. Quer matar os animais do campo? Destrói as florestas. Quer matar o homem? Tira a glória de Deus dele. O diabo entendeu isso
E por isso que ele tem assediado a vida de crentes com pecados, com tentações, com pratos de lentilha, com situações, meu irmão, que quer roubar a glória de Deus da tua vida. Meu irmão, Deus não divide a sua glória com ninguém. Aonde há pecado, a glória não pode habitar. Aonde há desprezo, a glória não pode agir. Aonde há ira, mágoa, rancor, ódio, a glória não pode manifestar. Mas há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Há um coração de adorador, o Senhor atende. Há um coração que se quebranta e diz: santifica-me, ó Deus, santifica-me, ó Deus, santifica a tua igreja. Assim como Deus disse a Josué no capítulo 6: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meu irmão e minha irmã, é hora da igreja resgatar a glória, é hora da igreja resgatar a glória, é hora do louvor resgatar a glória, porque se o louvor subir ao altar e não tiver a glória do Senhor, passa a ser cantoria, não passa a ser louvor. Há uma diferença entre louvor e canto, há uma diferença entre apresentação e culto. Meu irmão e minha irmã, os nossos cultos precisam conduzir a glória do Senhor, porque aonde a glória do Senhor estiver, as demais coisas vão ser consequência, as demais coisas vão ser naturais, porque aonde a glória de Deus se manifesta, o poder de Deus é evidente. Quem somos nós para sermos condutores da glória? Somos aqueles que Deus criou, aqueles que Deus levantou como remanescente da reta final. Deus criou o homem, sim, para o louvor da sua. Temos visto tantos jovens se perdendo, tantos casamentos sendo destruídos, tantas situações que começaram também a entrar num fracasso, numa falência. E quando nós começamos a observar, falta a presença do Senhor, falta a glória do Senhor. Temos visto tantas pessoas em lutas, em problemas, em dificuldades, que priorizaram as suas necessidades, priorizaram as suas dívidas, os seus problemas, e por causa disso, meu irmão, estão desprezando a glória, estão desprezando a presença do Senhor, não tem mais um compromisso de oração, não tem mais um comprometimento com a palavra. Eu falei hoje de manhã lá na torre, que nós estamos vivendo uma geração descomprometida, uma geração que não quer mais compromisso com a igreja, que não quer mais compromisso com a obra. Meu irmão, Deus não tem compromisso com quem não quer compromisso com Ele, mas aquele que determina, aquele que declara, aquele que estabelece. Eis-me aqui, Senhor. Deus honra, Deus levanta. Você passa pela prova, você passa pelo fogo, mas as chamas não te consumirão. Você passa pelas águas, mas elas não te submergirão. Por quê? Porque tem a glória de Deus na tua vida, tem a presença de Deus na tua vida, e aonde a presença de Deus está, as demais coisas vão ser consequência, as demais coisas vão ser consequência. Meu irmão e minha irmã, está com um problema na tua casa, começa a atrair a glória, começa a trazer a glória. Está com um problema no teu casamento, começa a trazer a glória de Deus, porque aonde a glória de Deus se manifesta, o mal tem que sair. Aonde a glória de Deus está, a enfermidade tem que ir embora. Aonde a glória de Deus está, Satanás tem que bater em retirada. É hora de nós sermos condutores da arca, é hora de nós atrairmos a presença de Deus, é hora, meu amado, de nós dizermos: eis-nos aqui, Senhor, cumpre em nós o teu querer, faz de nós a tua vontade. Meu irmão e minha irmã, Deus está procurando um povo santo, uma igreja santa, assim como o Senhor falou com Samuel desde criança: eu levantarei um homem segundo o meu coração. Meu irmão e minha irmã, a igreja do Senhor hoje pesa essa responsabilidade, ser segundo o coração de Deus. Santificai-vos hoje, porque amanhã Ele quer fazer maravilha. Um dos versículos mais tristes que eu vejo na Bíblia é Juízes capítulo 16, quando o texto diz que a glória do Senhor
foi-se da vida de Sansão, e Sansão não sabia que o Espírito não era com ele. É triste nós vermos, amados, um homem perder a presença de Deus e não perceber. Um homem perder a glória do Senhor e não perceber. Um homem perder o Espírito Santo de Deus e não perceber. Isso aconteceu com Saul, isso aconteceu com Sansão, isso aconteceu com Eli, isso aconteceu com Finéias, isso aconteceu com Judas e com tantos outros personagens que eu poderia relatar aqui. Mas isso não pode acontecer com a tua vida, isso não pode acontecer com você. Paulo descobriu a essência, porque um pecou, todos pecaram, fora. Destituídos estão da glória de Deus. Mas meu irmão e minha irmã, a saber, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Existe um único mediador entre Deus e os homens, e esse mediador que entregou a sua própria vida na cruz do Calvário é o único novo e vivo caminho, é a única nova aliança que nos liga ao Pai, é o único que tem todo o poder, de poder através dele trazer a glória de Deus sobre a terra. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João entendeu isso, e João disse em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A prioridade da igreja hoje tem que ser buscar a glória, atrair a glória. Quando você estuda um pouquinho da história dos avivalistas e um pouquinho da história da igreja, você vê alguns personagens que atraíram a glória. Com John Wesley, com Catherine Kuhlman. Um dos livros da biografia de Catherine Kuhlman diz que essa mulher tinha tanto a presença de Deus, e quando ela ia pregar numa cidade, eles fechavam no hotel no segundo andar, e a hora que ela entrava no quarto e começava a orar, as pessoas do terceiro andar e as pessoas do primeiro andar caíam no poder de Deus, gritando e dizendo: o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque uma mulher estava ali naquele andar com a glória de Deus. A história dos avivamentos conta que John Wesley, em certa ocasião, estava se transportando de uma cidade para outra, e o trem de repente parou. Houve problema nos trilhos, e de repente esse homem, dentro de um vagão do trem, estende as suas mãos para a cidade em que ele avistava. Ele começa a clamar, a interceder, ele começa a ter compaixão por aquela cidade. Ele não conhecia aquela cidade, mas ele ouvia falar, ele lia nos jornais que havia um grande índice de bebedeira, havia um grande índice de violência naquela época, naquela cidade. Irmãos, aquele trem parado nos trilhos, aquele homem que conduzia a glória, levantou as mãos e começou a clamar por aquela cidade, e de repente, irmãos, os bêbados começaram a sair dos bares, começaram a ir para as ruas e gritar: o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque quando um condutor da glória ergue a sua mão e clama, ele vai espalhar brasas vivas sobre a cidade. Ele vai espalhar brasas vivas sobre a cidade. Ele vai espalhar as brasas vivas sobre a cidade. Meu irmão e minha irmã, eu termino dizendo: o mundo está cansado de religiosidade. O mundo está cansado de pastores, de igrejas, de evangelho. O mundo está cansado de pessoas que se dizem cristãs, mas não têm caráter. De homens e mulheres que se dizem crentes e são piores do que os ímpios. O mundo está cansado, meu amado. Mas a palavra de Deus nos diz que a criação toda geme com dores de parto, clamando, meu amado, para que se levante filhos maduros, para que se levante homens e mulheres de Deus, de uma
geração corrompida e perversa se levantem como astros no mundo para resplandecer com a glória de Deus, para resplandecer com a unção do Senhor. Meu amado e minha amada, nós não precisamos de sinais, de prodígios, de maravilhas, nós não precisamos ficar correndo atrás de profecia, nós precisamos é da glória de Deus, porque quando a glória de Deus nos visita, meu irmão, os sinais vão te seguir, os sinais vão te percorrer, os sinais vão estar através da tua vida. Se você está cheio da glória, aonde você passa, a luz de Cristo vai resplandecer no seu rosto. Eu não sei quantos irmãos leram um livro, ele é muito recente, muito fininho, mas muito profundo, o DNA de um nazireu. Você pode pedir pela internet, orvalho.com, não tem problema. Isso está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos, hoje lá na América. Deus está resgatando o nazireado. Deus está resgatando homens e mulheres como nazireus de Deus. E meu irmão, este homem que teve essa visão, Dr. Egli, ele teve uma visão onde o Senhor levantaria uma geração incontaminada, uma geração santa, uma geração para fazer a diferença. E ele convoca jovens para o voto de nazireu. Agora, 8 meses atrás, de repente o seu garoto, 12 anos, faz o voto de nazireu, se tranca em jejum e oração, começa a clamar, começa a chorar pela presença de Deus, começa a atrair a glória de Deus. Isso foi notícia nos jornais, foi notícia em um monte de lugar. Esse garoto sai do quarto e ele vai para as ruas, e de repente, irmãos, o rosto dele começa a resplandecer como o sol. Agora, 8 meses atrás, uma moça gótica, que desde criança tinha feito um pacto com Satanás de viver só de preto, andar de preto, caminhar de preto, tudo de preto, estava do outro lado da rua e viu o rosto daquele garoto de 12 anos brilhando, resplandecendo como o sol. Foi até ele e começou a chorar. Em arrependimento, ela cai de joelhos, ela diz: o que você tem? E ele olha para ela e diz: eu tenho Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da minha vida. Aquela moça se prostra no chão e começa a chorar, e a chorar, e a chorar, e a gritar: me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero que esse moço tem, eu quero que esse moço tem. Meu irmão, aquela moça levanta transformada, o seu semblante não era mais o mesmo, e hoje ela está caminhando de estado em estado nos Estados Unidos, pregando o Evangelho em apenas 8 meses, porque aonde a glória de Deus está, tudo acontece. Aonde a glória de Deus entra, tudo é transformado. Aonde a glória de Deus entra, meu amado, as cadeias do inferno são rompidas. Deus está levantando uma igreja santa, um povo para fazer a diferença. O Senhor vos deu uma nova casa, mas o Senhor vos diz nessa noite: é tempo de encher a minha casa com a glória, é tempo de trazer a glória para este lugar, porque a hora que a glória entrar, os sacerdotes não poderão ter-se em pé, os sacerdotes cairão sobre o seu rosto, mas atrairão vidas do norte, do sul, do leste, do oeste, porque estou vindo para buscar uma igreja santa, um povo lavado, comprado, remido, um povo que vai fazer a diferença nesta reta final. E eu vos digo: eis que vou levantar vidas aqui para conduzir a minha glória, para conduzir a minha presença, porque não são geração Eli, não são geração Samuel, não são geração Saul, mas são a geração do avivamento. Eu levantarei os meus adoradores neste lugar para poder conduzir a minha presença na terra. O Senhor te pergunta hoje: estás disposto a carregar a
arca, estás disposto a conduzir a minha presença. Você que está disposto, vai se colocando em pé e vai dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, porque Deus vai mudar a tua linguagem, Deus vai mudar a tua visão, Deus vai mudar as tuas vestes, Deus vai mudar a tua vida. Começa a atrair a glória, começa a pedir a glória, começa a atrair a glória do Senhor, começa a dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Senhor, conta comigo, Senhor, conta comigo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a pedir ao Senhor que possa trazer a glória, que possa trazer a glória, que possa conduzir a glória, em o nome de Jesus.